5. A partir do primeiro versículo, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito. Por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. Vou dizer essa aqui. Eu quero chamar a tua atenção para esse texto da palavra de Deus, que narra um grande milagre do Velho Testamento, e que nos traz profundas e tremendas lições, a tal ponto que o próprio Jesus, ele cita a situação desse homem. Jesus, ele disse que havia muitos leprosos em Israel, e nenhum deles foram curados. Todavia, Naamã, o sírio, esse experimentou o milagre de Deus. Faço questão de pontuar aqui algumas coisas a respeito desse homem. Pois, o verso 1 diz que ele é chefe do exército do rei da Síria. Segundo, diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Terceiro, ele era de muito respeito. Quarto, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Quinto, ele era herói valoroso. As qualificações desse homem nos coloca ele como alguém que chegou no apogeu na sua nação. Ele era o tipo do homem invejável, porque ele chegou ao cargo máximo. Acima dele só tinha um rei. Ele era o comandante do exército. Ele era um herói de guerra. Era um homem em que pela qual a sua farda era cheia de condecorações. Ele trazia consigo um aparato de honra, de fama, de prestígio. Toda criança que olhava para ele dizia: eu quero ser um Naamã na vida. Ele era a inspiração de muitos jovens. A Bíblia diz aqui que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Posições da vida, ou você herda, ou você conquista. E esse homem, pela maneira que a Bíblia narra, principalmente em um exército que tem que se cumprir hierarquias, ele cumpriu as suas etapas hierárquicas. E em meio às suas conquistas, ele chegou a comandante e herói de guerra. Admirado, invejado, uma figura notável, ímpar, singular. Agora tem algo que chama a atenção nesse versículo 1, que diz que além dele ter o respeito do rei, ele produziu livramentos para os sírios que o próprio Deus deu a ele. Escuta uma coisa: esse homem, sem conhecer Deus, Deus estava na frente das batalhas
batalha dele, dando vitória para ele. Deixa eu trazer algumas coisas aqui para nós. Tem coisas que ocorrem na tua vida que não é mérito próprio teu, é graça, é misericórdia, é ação do Senhor. Patamares que chegamos na vida, entenda, é Deus cuidando, é Deus trabalhando em teu favor. Não pense que o inimigo vai querer te colocar em uma posição, a não ser se for para te dar uma rasteira, para te derrubar. Deus já estava trabalhando em favor de Naamã, sem que nem ele ao menos conhecesse. Deus tem trabalhado em favor muito antes de você ter dado a tua vida para ele. Há 2000 anos atrás, uma cruz foi erguida. O Filho de Deus foi crucificado por mim, por você, foi crucificado por nós, para que o nosso pecado fosse perdoado, para que nós fôssemos alcançados. É glorioso quando lemos Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Não éramos dignos, não éramos merecedores, mas Ele morreu por mim, por você, por nós. E tudo isso é graça. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Pastor, mas e aquelas pessoas que erraram muito? E aquelas pessoas que fizeram coisas horrorosas? Lá na cruz de Cristo, todos esses pecados foram pagos. O que significa isso, pastor? Significa que qualquer homem, que qualquer mulher, em qualquer lugar, se arrepender no seu coração, crer no Senhor Jesus Cristo, confessar Ele como seu Senhor, como seu Salvador, Ele é salvo, Ele é lavado, Ele é remido e Ele é chamado de Filho de Deus. Você pode dizer, pastor, não é justo, era um matador, era isso, era aquilo. Não é uma questão de justiça do ponto de vista humano, é uma questão de graça de Deus. Aleluia! A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia. Obrigado. Infelizmente, eu vou voltar no assunto de novo. A doutrina calvinista, que diz que Deus predestinou alguns para a salvação e alguns para a perdição, tem sido um mal terrível para muitas pessoas. Sabe por quê? Porque algumas pessoas elas têm dúvida: será que Deus me escolheu para ser salvo? Aí a pessoa tenta largar um vício, tenta largar um mau procedimento, tenta se libertar do pecado e não consegue. Ela diz: eu não consigo porque eu sou predestinado para a perdição. Eu quero dizer para você, é mentira. Deus amou o mundo para todas as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qualquer pessoa que levantar a mão para Jesus, ele recebe o perdão de Deus, ele é alcançado pela graça de Deus. Há lugar, há morada para mim, para você, há morada para todos nós. O céu é glorioso. Aleluia. Deus te quer lá. Não importa o passado, a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Salmo 103 diz assim: como está longe o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Como o céu está elevado acima da terra, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados e transgressões e iniquidade. Micael diz que os nossos pecados são lançados no mar, nas profundezas dos mares, porque Ele nos perdoa. É por isso que essa graça se revela ao Ciro. Deus estava ali cuidando. Quantas coisas que ocorrem na tua vida não é acaso, não é coincidência, é graça, é misericórdia de Deus. Obrigado.
E esse homem, que Deus já abençoava ele, tornou-se, como já disse, um herói de guerra. Agora, Naamã, ele tem uma questão. Ele era um idólatra. Ele era um homem orgulhoso. Mas Deus o amava. Escuta. Deus não te ama porque você é perfeito. Deus não te ama porque você é bonitinho ou bonitinha. Deus não te ama porque você tem coisas para oferecer para Ele. Não. Ele te ama porque Ele te criou, Ele te formou. Você é a obra da mão de Deus. É por isso que Ele te ama. Aleluia. Ele te quer. Ele não aceita o pecado na tua vida. Ele não aceita só as suas escolhas. Mas Ele quer você. É por isso que Ele insiste contigo. É por isso que Ele sempre fala. E relutantemente o Espírito Santo fica aí batendo no teu coração. Deixa eu entrar, deixa eu mudar, deixa eu transformar, deixa eu fazer algo em você. Glória a Jesus. Isso é amor de Deus por você. Essa insistência de Deus. Isso é a graça. Esse é o amor que o Senhor tem por nós. Glória a Deus. E Ele não nos quer longe dele. Em Atos capítulo 17, versículo 30, diz assim: Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, conclama, chama, convoca, para que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Essa convocação de Deus é lindo quando olhamos, irmãos, para aquele momento de Jesus ali na cruz, sangrando, o corpo completamente marcado pelas chicotadas que tomou, a noite sem dormir, a dor emocional pelo abandono dos seus amigos discípulos, a dor da traição de Judas, da negação de Pedro, toda a carga que ele tinha sobre ele, as injúrias, as afrontas, a condenação espúria que teve, estando ele lá na cruz, ainda teve amor suficiente para perdoar o ladrão da cruz. Quando lemos em Mateus diz que ambos, o da esquerda e o da direita, zombavam dele. Mas chega uma certa, e ele olha para aquilo e vira para o outro e diz: ei, eu e você estamos aqui por causa das nossas ações. Nós estamos pagando por aquilo que fizemos, mas esse não. Esse é santo, esse é justo. Aí ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. É hoje, não vai ser quando eu vier para o meu reino. Hoje já muda a tua vida. Deus quer mudar a tua vida é hoje, não é amanhã, não é o mês que vem, não é no ano que vem, é para hoje. Deus, Ele quer trabalhar hoje na tua vida. Essa graça, esse perdão de Deus é de imediato. Deus oferece. Ele não nos entrega por prestação, Ele não nos entrega paulatinamente, não, é integral, é na hora, é pleno. Voltemos para o nosso texto. Há uma vírgula no final, há um porém, há um entretanto. Apesar de todas as qualificações que esse homem tinha, a Bíblia diz que ele era leproso. E aqui talvez eu considero que seja o ápice da mensagem. Porque apesar dele ter conquistado inimigos, nações, apesar dele ter conseguido conquistar o seu lugar no espaço social, ter construído a sua família e ter as suas grandes realizações, ele esbarrou numa coisa que eu e você nos esbarramos: limitação humana.
Só Deus pode todas as coisas. Só Deus é todo poderoso. Só Deus tem o poder sobre tudo, sobre tudo. Eu e você somos limitados. Não importa a oponência que você tenha, vai chegar em certas situações que vai se revelar uma grande impotência diante das coisas que você não pode fazer. Esse homem, apesar de tudo que ele tinha, ele se tornou leproso. E eu digo, teve uma guerra que ele não conseguiu vencer. Ele perdeu para a doença. O sucesso profissional, militar, não foi suficiente para fazer dele um homem também vitorioso contra a doença. Ele perdeu a enfermidade. E vos digo, irmãos, que esse é o retrato hoje da humanidade. Muitas pessoas, assim como Naamã, consegue sucesso profissional, às vezes sucesso familiar, sucesso em áreas da sua vida. Todavia, fica um buraco aqui dentro, porque tem uma lepra chamada pecado, que não tem dinheiro que cura, não tem fama que pode mudar esse quadro, não tem nada que o ser humano possa fazer para remover essa nódoa, essa marca que está em todo ser humano. A Bíblia diz: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Quer saber se alguém é pecador? A pergunta é: vai morrer? Se eu e você, todos nós, essa lepra só tem uma maneira de se curar dela, é o Senhor Jesus. Aleluia. Ele era um herói na rua, diante dos amigos, mas ele, dentro de casa, ele era um leproso, derrotado pela doença, vendo o seu corpo deteriorando, o sucesso aparente que tinha diante de todos se transformava no grande fracasso na sua intimidade. Aquele homem vivia diante dessa realidade da lepra. 5 pontos eu anotei aqui sobre a lepra. Primeiro, a lepra, ela trazia um ato de separação. Uma pessoa diagnosticada com lepra, na nação de Israel, ela era retirada da sociedade, do núcleo da família, do núcleo religioso, e era levada para os leprosários. Algumas outras nações tinham tolerância, não fazia essa total exclusão, mas todavia havia restrições. Já não dormiria no mesmo quarto com a família, já não teria o mesmo acesso dos momentos. A lepra trazia separação de amigos, trazia separação daqueles que amavam. Escuta, a lepra traz a nossa separação do nosso Pai que tanto nos ama. A lepra separa. A lepra física separava e a lepra espiritual também separa. Segundo, a lepra, ela proporcionava uma insensibilidade. A degeneração da carne fazia com que o leproso não sentisse dor, e com isso ele se machucava, se feria sem perceber, porque ele se tornou insensível, não tinha mais dor. Alguns, em estado mais avançado, perdia partes do seu corpo, dedo, mão, pés, se degenerava, mas devido a essa insensibilidade,
insensibilidade. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele tem a sua consciência cauterizada. Ele é insensível. Por mais que Deus fala, por mais que as pessoas confrontam, por mais que as pessoas estão ali dizendo, você precisa mudar, mas elas estão insensíveis à voz de Deus. O coração está duro, está petrificado, está endurecido. Não tem sensibilidade. Não consegue mais chorar diante de Deus. Não consegue se derramar e reconhecer seus erros e pecados, porque se tornou insensível. Como já adiantei, devido a essa insensibilidade, terceiro ponto, a lepra traz deformações no corpo. Começa a se mutilar o corpo devido à lepra. Deformidade. O pecado nos deforma diante de Deus. Um homem sem Jesus, ele comete tantas coisas que ele diz depois assim: se eu tivesse consciência do que estava fazendo, eu não faria o que fiz. No tempo de pecado, o apóstolo Paulo cometeu coisas que depois ele diz: que a me dera poder consertar isso. Eu fui perseguidor da igreja, maltratei os irmãos, matei, prendi alguns, fiz eles jurar de negar o nome do Senhor. E Paulo trazia esse aperto na alma, porque não podia voltar atrás e consertar essas coisas, porque ele foi deformado pelo pecado. O pecado, assim como a lepra, também traz essa deformação. Quarto ponto: a lepra contamina, ela é contagiosa, ela se transmite. O pecado também é contagioso. O pecado se transmite. Quando você está no núcleo de pecadores, andando, compactuando com eles, você vai se tornar igual a eles. É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que tem a sua postura de escolher agradar a Deus. Aleluia. E de não fazer aquilo que o mundo quer. Por isso que a Bíblia diz: aquele, portanto, que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Não dá para conciliar essas duas coisas. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para você conseguir agradar a Deus e agradar a tua carne. Não dá para você agradar a Deus e agradar o mundo. Deus quer 100% de você. Ele quer plenamente você. Ele quer totalidade do teu coração, da tua vida. Mas por que, pastor? Porque Ele deu tudo para você. Pedro diz: olha, porque não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas que vocês foram resgatados da vossa boa maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele deu a vida dele por nós. E é por isso que Ele quer que nós entreguemos a nossa vida para Ele. E por último, a lepra mata, porque ela é incurável. O pecado, ele mata, mas ele não mata no prospecto apenas do físico, irmãos. Existem 3 tipos de morte. A morte física é essa que nós conhecemos, quando o corpo ele deixa de funcionar. Mas existe a morte espiritual. Você pode estar vivo no corpo, mas você pode estar morto espiritualmente. E o que é isso, pastor? É quando você não tem relacionamento com Deus. Isso é morte espiritual. Teu espírito não está conectado com Deus. Você não tem aliança com Deus. Você não ouve Deus. Você não se alimenta de Deus. Morto não se alimenta, morto não fala, morto não ouve. Quando você está morto espiritualmente, você não desfruta de Deus. Mas a Bíblia diz que Cristo nos deu vida, estando nós mortos, nossos delitos e pecados. Há esperança para aqueles que estão mortos espiritualmente. E existe o último estágio, que é a morte eterna. Para essa não tem solução. Se alguém não tiver entregado a tua vida para Jesus, não tem solução para a morte eterna. A morte eterna é perdição eternamente, banido da presença de Deus. E a lepra, assim como ela mata o pecado, também produz a perdição eterna.
Esse homem que esteve no mais alto grau que poderia ter alcançado, e agora ele conheceu o que é o limite. Porque o dinheiro tem limite, o poder tem limite, todas as coisas dessa vida têm limite. Eu tenho algumas coisas aqui que eu anotei e que é interessante. Tem um poema que é escrito, eu não consegui copiá-lo todo, mas tem um poema que diz assim: o seu dinheiro pode comprar um remédio, mas ele não pode comprar a saúde. O teu dinheiro pode comprar uma casa, mas ele não compra o lar. O teu dinheiro pode comprar uma cama, mas ele não compra o bom sono. Você pode comprar várias coisas, mas você não pode ter o essencial. Às vezes você pode até com dinheiro comprar comida, mas você não consegue se satisfazer e ser feliz. Porque tem coisas que o dinheiro não pode fazer. A Bíblia diz no verso 2 que saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso a menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Não vou falar aqui sobre essa menina, que já é uma mensagem à parte, mas uma coisa eu quero dizer para a igreja: quando você está em Deus, você não depende de circunstância para você ser feliz. Escuta o que eu vou te falar. Essa menina foi sequestrada, ela é cativa de guerra. Ela foi arrancada do seu lar, do seu pai, da sua mãe, da sua pátria, da sua história, da sua religião. Ela foi levada para a Síria, ela é uma menina ainda. E ela, estando ali longe de pai, de mãe, de pátria, de amigos, ela consegue ter bondade no coração. Ela consegue servir a Deus mesmo em um estado em que pela qual coloca ela em péssimas condições. Não é o estado que você se encontra que vai determinar a sua fé em Deus. É a tua fé em Deus que vai determinar o estilo de vida que você vai viver. Não tem pai, não tem mãe, não tem amigos, mas tem Deus. Tem Deus. E quando ela viu Naamã leproso, ela poderia dizer: bem feito, miserável. Está pagando, fez tanta gente sofrer, agora é você que vai sofrer. Não, ela consegue ter graça no coração. Ela olha para ele, tem misericórdia e diz: olha, eu sei como é que você pode ser curado, eu vou te dar o caminho das pedras, eu vou te dizer como é que você pode mudar de vida. Entenda, ele é idólatra, ele tem os deuses dele, e pode ter certeza, Naamã fez de tudo, ofereceu um sacrifício que foi possível para os deuses dele. E não aconteceu nada, lógico, não aconteceu nada. Mas agora, Naamã ouve da boca daquela menina dizendo assim: olha, se ele se encontrar com um profeta que está lá em Samaria, ele vai ser curado. Naamã tinha tanta vontade de ser curado, tanta vontade de reverter esse quadro, porque ele via se morrer aos poucos, que ele vai até o rei. A fala da menina na casa de Naamã chegou lá no palácio, e isso vira questão diplomática. Por quê? Porque ele, falando com o rei da Síria, olha o que acontece. Diz o verso 5: então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei da Síria entendeu: se ele for para Samaria, vai ser curado, tá bom? Vou pegar minha caneta, redigir uma carta, vou mandar uns presentinhos. Não, isso aqui não é presentinho não, isso aqui é presentão mesmo, tá? A Bíblia está dizendo aqui que ele foi
com 10 talentos de prata. Pastor, o que significa isso? Um talento, ele varia, né, entre 34 a 45 quilos. Se ficarmos com um número menor, 34 quilos para um talento, ele está levando 10. São 340 quilos de prata. Ele está levando 6.000 ciclos de ouro. O ciclo, ele varia entre 15 e 16. Se colocarmos uma conta redonda em 15, 6.000 ciclos vai dar 90 quilos de ouro. Faz a conta, quanto é que dá 90 quilos de ouro hoje? Você vai ver quanto é que, alguns milhões que isso vai se tornar. O rei colocou ali então uma grande fortuna na mão de Naamã e disse: meu filho, se isso resolve o teu problema, está aqui, ó. Vou te dar uma carta diplomática, questões políticas, e estou mandando uma oferta lá pro rei. Escuta. Logro engano. Na terra, entre os homens, existe poder de canetada. Existe a famosa carteirada. Com Deus, não, isso é. Diante de Deus não é grande, não é pequeno. Deus atende o ricaço bilionário com a mesma graça que atende ao mendigo pobre de rua. Nem melhor e nem pior, porque Ele é Deus, Ele é Pai, Ele ama todos. Aleluia! Só que a questão é que às vezes aquele que é rico bilionário pensa que ele vai passar na fila, que ele é mais importante. Eu cheguei! Não, queridos. Você vai ser tratado igualzinho a todos, porque Deus os olha de maneira igual. Ele enche o peito, pega a carta, dobra a carta, bota no bolso e vai pro rei de Samaria. Chega lá, dá um susto no Jorão. Possivelmente era o Jorão. Entrega a carta, o rei pega a carta. Nem sei se tinha óculos naquela época, né? Mas ele deve botar na lupa, olhou assim e disse: ainda tá maluco. Chama a equipe deles: olha aqui, esse homem quer guerra, esse homem está arranjando ocasião. Por acaso sou eu Deus para curar o leproso? Ele está dizendo: eu já tenho tanto leproso aqui que eu não consigo resolver, vou mandar agora esse daqui para cá. Está querendo arranjar problema. Rasga a roupa, vai para o desespero, pensando: vai para a guerra agora, porque eu não posso fazer nada. E não pode mesmo, irmãos. Nenhum ser humano pode te socorrer nas questões espirituais, a não ser que Deus possa. Aleluia. Agora, quando Deus intervém, quando Deus faz, não tem demônio, não tem inferno, Aleluia. não tem nada que para na tua frente, porque a palavra de Deus ela é poderosa para trazer vida, vitória, conquista para a tua vida, e nada pode paralisar o projeto de Deus para você. Aleluia. Mas tem que ser Deus, não é um homem. Chegou a notícia lá para Eliseu. Eliseu, Jorão está arrancando os cabelos da cabeça, já rasgou as vestes, está desesperado, está maluco lá no palácio. Eliseu manda o recado: o que é isso, rei? Verso 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes. Mandou dizer ao rei: por que rasgar suas vestes? Deixa vir para mim, manda para cá. Isso daí não é para ti, é para mim, manda para cá. E saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Há um Deus em Israel que resolve situações. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, entenda. Há um Deus que cuida de você, que resolve coisas que está além da possibilidade humana. Manda para Deus, vai para o joelho, coloca a tua cara no pó, clama ao Senhor. Deus vai intervir na tua situação. Aleluia. Glória a Deus. E o homem vem, junta tudo, recolhe tudo, vamos embora. Vamos para casa desse tal de Eliseu. Veio Naamã com seus cavalos, com seu carro. Quer dizer, olha a oponência dele. Ele é o seu carro. Lembra, irmão? Carro não é. Estamos falando de 800 anos antes de Cristo. Não tem nada a ver com os carros que a gente tem hoje, que não. Carros ali é no sentido de carruagem, puxado por cavalos. Mas que era, naquela época, uma oponência. E ele parou na
porta da casa de Eliseu. Mas ele percebeu que é algo estranho. Sabe por quê? Não tem banda, não tem confete, não tem tapete vermelho, não tem ninguém gravatado ali para poder recepcioná-lo. E aí, sai lá de dentro do menino todo suado. E chega para ele, Naamã, o profeta te mandou um recado. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Pensa numa reação. Os olhos do homem chegou a ficar vermelhos. Sabe por quê, irmãos? Se tem uma das coisas que o ser humano não suporta, é mexer com o seu brilho, seu orgulho, sua soberba. Naamã queria status. Ele queria chegar ali como se as coisas estivessem no controle dele. E diz a Bíblia, olha, porém Naamã se indignou muito. Ele ficou indignado. E ele juntou as coisas e foi. E ele falou, a turma estava com ele, olha. Aí eu estava pensando comigo. Certamente o profeta vai sair. Ele vai se pôr em pé. Vai invocar o nome de Deus. Vai passar a mão sobre o lugar da lepra. E eu vou ficar curado. Sabe qual é o grande problema da tua relação com Deus? É que você cria expectativas erradas. Você acha que quer ensinar Deus a fazer as coisas para você. Deus tem a maneira dele trabalhar. Deus tem a maneira dele fazer. E nós nos frustramos igual Naamã, porque nós queremos que Deus faça do nosso jeito. E aí, sabe o que ele faz? Está indo para casa, gente. Está indo para casa embora. Aí ele grita, né? Não sou porventura Abana, rios de Damasco melhor do que todas as águas de Israel. Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Ele está dizendo, olha, lá na Síria tem rios muito melhor. Jordão, essa água barrenta, suja. Entenda. Deus tem os meios dele. Tem que ser do jeito dele. E aí o homem sai indignado, vai embora. E aí os servos dele chegam para ele e diz, com muito jeitinho, né? O homem estava melindroso. Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, você não ia fazer? Se ele te mandasse fazer uma coisa gigantesca, você não ia fazer? Isso te deu uma orientação simples. Só te mandou você ir lá lavar. É duro mexer com orgulho. E Deus estava trabalhando ali o orgulho de Naamã. E aí então, diz a Bíblia aqui, ele desceu. Foi para o Jordão. Agora, estamos caminhando para encerrar, o tempo já está encerrado. Escuta uma coisa. Ele chega no Jordão, para ele entrar no Jordão, ele está ali todo caracterizado, comandante. Ele tem que despir-se. Ele tem que tirar toda a indumentária. Colocar aos pés do Jordão para poder entrar na água. Deus precisa arrancar de você teu orgulho, tua soberba, o teu eu, para que Deus consiga trabalhar você. Ele vai ali mostrar exatamente as suas feridas expostas. Aquilo que nenhum soldado viu, agora ele vê. Estava coberto. Quantas coisas que às vezes está coberto, ninguém sabe, mas Deus está vendo. Mas entenda, Deus não quer te envergonhar, Ele só quer te sarar, Ele só quer te curar. Ele só quer restaurar você. E Ele não tem nenhum prazer de te humilhar, Ele tem o prazer de te sarar. Mas Ele quer trabalhar aqui dentro, porque Ele quer governar você. Ele não quer somente curar o seu coração, Ele quer mudar o teu coração. Ele quer transformar você. E a Bíblia diz que esse homem, então, ele vai lá e mergulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até sexta-feira não aconteceu nada, irmãos. É só no 7. Por que, pastor? Obediência. Obediência.
Quantas das vezes você faz algumas coisas, mas não faz tudo. Você vai até um certo ponto, mas para. A obediência é o princípio do crescimento, do desenvolvimento daquilo que Deus faz em nós. E quando ele então mergulha nas 7 vezes, a Bíblia está dizendo que ele fez conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne do menino, ele ficou purificado. Imagine quantos pulos que ele deu dentro daquelas águas. O Jordão, que outrora era algo nojento para ele, agora ele quer até beber a água do Jordão, porque sua pele está limpa. Ele olha para tudo aquilo e diz: eu estou curado, eu recebi uma segunda chance, eu estou como um menino, eu renasci. Aleluia. Ele sai dali, coloca a sua indumentária, vai virar. E a Bíblia diz que ele não, que ele faz, ele vai voltar agora no nome de Deus. Ele vai voltar para a casa de Eliseu. Ele vai com sua comitiva, chega lá. E ele diz: olha, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele está dizendo: olha, eu fui enganado o tempo inteiro. Eu tinha deuses que eu venerei, prestei culto, ofereci sacrifícios, mas estava errado, porque agora eu conheci Deus. Aleluia. Em toda a terra não há Deus como Deus de Israel. Ele diz: olha, eu peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, Eliseu disse: olha, vi do Senhor em cuja presença eu estou, eu não vou aceitar. E estou com ele para que aceitasse. Ele disse: não. Escuta, irmãos, nós estamos falando aqui de 90 quilos de ouro, 340 quilos de prata. Você está pensando que Eliseu não precisava disso? Até precisava, mas ele está dizendo: qual é a lição que ele fica? Eu não vou aceitar, porque bênção de Deus não se compra, bênção de Deus não se vende, é tudo de graça, é Deus que faz, é Deus que realiza. E Eliseu, ele colocou no coração: eu não vou tirar vantagem daquilo que Deus faz. Se é Deus que faz, então a glória tem que ser para Ele. Glória a Deus. É tudo dele. Ele recusou, falou: não, eu não quero nada, pode voltar com tudo. Você não comprou bênção, você recebeu gratuitamente. Leva, é de graça, não se paga nada. É Deus que te amou, é Deus que te curou. Aleluia. É tudo gratuito. Vira para encerrar. Se diz: Namã, se não queres, se você não está aceitando meu presente, então eu vou levar o teu presente. Olha, dê para o teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão o Senhor. Ele está com o coração convertido, irmãos. Não curou só a pele, não curou só a carne, curou a alma, curou o coração, curou o seu espírito. Ele está apaixonado por Deus. Ele vai voltar para a Síria, mas o coração dele está levando Deus. Deus não está ficando em Israel, Deus está indo no coração dele. Ele está resoluto, está resolvido. Eu vou servir esse Deus de Israel. Esse Deus agora é o meu Deus, ele é o meu Senhor. Se coloca de pé. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha os teus olhos. Toda a igreja. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que adentrou as portas desse templo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não teve um encontro com o Senhor. Ou se tem alguém que está afastado do Evangelho, hoje Deus quer te dar um abraço de cura na alma, no teu coração. Hoje Ele quer te dar o perdão, Ele quer restituir a tua vida, Ele quer reescrever teu nome no livro da vida. E hoje Deus está te chamando. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, que quer reconciliar-se com o Senhor? Há poder no nome de Jesus para restaurar, te lavar, te purificar e fazer de você uma nova criatura. A igreja fica orando. Esse momento é um momento de decisão. Se Naamã continuasse na Síria, sabendo tudo o que sabia, nunca teria sido curado. Foi o momento que ele decidiu: eu vou fazer uma viagem,
eu vou percorrer quilômetros, mas eu vou em busca da minha cura. O que Deus está dizendo para você, a cura já está pronta. Você só precisa vir a Ele, você só precisa clamar a Ele, você só precisa confessar a Ele, pois a Bíblia diz: se com teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador, então será salvo. É simples. Assim como é simples para Naamã ir lá mergulhar no Jordão, também para recebermos o perdão de Deus é simples. É apenas deixar o Senhor entrar no nosso coração. Tem alguém? Se não tem, eu quero orar e quero encerrar. Mas que você leve essa convicção. Deus quer ir com você para onde você for. Ele quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Ele quer governar, Ele quer ser Senhor absoluto da tua vida. Ele não quer apenas te curar no corpo, Ele quer curar tua alma, teu espírito. Ele tem um céu de glória que Ele preparou para mim, para você, para todos nós. Há uma eternidade que nos aguarda. Ó Deus eterno e bendito, eu oro. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cada irmão e irmã que adentrou as portas desse templo. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada. Libera, Deus, uma palavra de bênção pelo poder do teu nome. Transforma a vida, transforma histórias. Ó Deus, o Senhor é o mesmo Deus. O mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Deus que fez milagres no passado, continua operando hoje. Assim, Deus, nós liberamos uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para a tua igreja, para o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Estenda as mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Amém.